Sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer sabe todos os meus passos, ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Olá, meu povo, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco nessa noite maravilhosa que Ele nos concedeu para estarmos juntos mais uma vez, para meditarmos na palavra dEle, na palavra do Senhor Jesus. E hoje eu quero deixar o Salmo 139. Esse salmo ele fala por si só, por si mesmo. É um salmo que fala da grandeza, da onisciência, da onipresença de Deus, da onipotência também. Esse salmo ele vem trazendo para nós como Deus é perfeito, é sublime em tudo que Ele faz, em toda a sua criação, principalmente na criação do homem, que foi feita à sua imagem e semelhança. E aí acabou se perdendo essa semelhança lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a palavra do Senhor e provaram do fruto da árvore da vida. Não poderia, glória a Jesus, ou melhor, do fruto da sabedoria. Então eles ficaram conhecendo o bem e o mal. E foi aí que o mal entrou e começou a reinar e estragar a humanidade. E nós nascemos com a natureza adâmica, com a tendência ao pecado e à desobediência. Mas para isso se manifestou o Filho do Homem, Jesus Cristo, para desfazer todas as obras das trevas. Por isso eu costumo lembrar que, ainda que um dia Deus olhou para a humanidade e pensou e disse que estávamos todos destituídos da glória dele, Deus ele voltou atrás e, por misericórdia, por amor aos seus filhos, à sua criação, ele deu seu Filho unigênito. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que desse a vida por nós, para que desse a vida pela humanidade. E por isso Cristo derramou seu sangue como pacto de salvação para nós, e por isso hoje estamos aqui. E já diz a palavra do Senhor no Salmo 139. Diz assim a palavra desse Deus vivo. A presença de Deus. Glória a Jesus. Esse é um salmo de Davi também. Diz assim: ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces, sabes tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer.
estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de me escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás. Lá tu estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu for para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia ou me guiará. Ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos ou formados. Quando eu estava sendo formada na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos, e eles são tantos. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos da areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, como eu gostaria que tu acabasses com os maus. Gostaria que os homens violentos me deixassem em paz. Eles falam mal de ti, contra ti falam coisas ruins. Ó Senhor Deus, como odeio os que te odeiam, como desprezo os que são contra ti. Eu os odeio com todas as minhas forças, e eles são meus inimigos. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno, em o nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Querido, Deus, Ele é sublime, como eu havia dito no princípio, e na sua infinita bondade, Ele está sempre cuidando de nós. E o salmista, ele expressa uma coisa interessante, ele diz que, glória a Jesus, ele diz, querido, que Deus já havia visto ele no ventre da sua mãe antes mesmo que ele fosse formado. Claro, é Deus que nos deu a vida. Ele que te projetou na barriga da sua mãe para que você hoje estivesse aqui. Ele que formou, ele escolheu cada parte do seu corpo, formou você, a imagem e semelhança dele. E ainda, queridos, que essa ciência para nós seja tão maravilhosa, né? Como pode um Deus ser tão grande que viu quando estávamos sendo formados, criaste cada parte do nosso corpo na barriga da nossa mãe. E o salmista disse, eu te louvo porque deve ser temido. Claro, ele é muito grande, ele é poderoso. Não se discute os milagres, não se discute a eficiência de Deus. Impossível compreendermos porque a nossa mente não comporta a grandeza desse Deus. Então ele diz assim, Deus, o Senhor sabe tudo, o Senhor me examina, me conhece, e Deus te conhece. Quero te dizer nessa noite que Deus, ele te conhece. Ele sabe tudo que você faz. De Deus ninguém se esconde. De Deus ninguém pode fugir. Ele te conhece, ele vê os teus pensamentos, ele lê os teus pensamentos. Sabia que Deus lê os teus pensamentos? Ele vê quando você está trabalhando, ele vê quando você está descansando. Ele sabe tudo que você fala. Ele sabe antes que você abra a sua boca, ele já sabe o que você vai dizer.
E Ele está em volta de nós por todos os lados, nos protegendo com o seu poder. Esse é o nosso Deus lindo, maravilhoso. E aí ele diz, eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. O conhecimento de Deus é profundo. Ele é um Deus eterno. Ele é um Deus onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas na palma das suas mãos. Aí ele diz, aonde eu posso ir a fim de escapar do teu Espírito ou do Espírito Santo de Deus? Aonde a gente pode ir, querido? Ninguém escapa das mãos de Deus. Ninguém escapa das mãos de Deus. Escaparia nós? Não escaparíamos. Para onde posso fugir da tua presença? Diz o salmista. Se eu subir ao céu, tu lá estás. E realmente, a Bíblia diz que o terceiro céu, onde ninguém entra, é o céu onde Deus construiu o seu trono de juízo e justiça. E Ele está lá. Então, se subíssemos ao céu, Ele lá estaria. Aí o salmista vem e diz assim, glória a Jesus de Nazaré. Se eu descer ao mundo dos mortos, agora já estamos falando lá debaixo da terra, lá estás também. Se eu voar para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guiaria. Ainda ali a tua mão me ajudaria. E aí ele diz uma coisa muito mais importante aqui, queridos. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse em volta de mim e que em volta de mim a luz virasse noite. Como pode um Deus nem fazer separação? Ele sabe o que é dia e o que é noite, ainda que a noite esteja ali predominando, para ele é como se fosse dia. Ele iria te enxergar completamente, ele nos enxerga na escuridão da noite, como se fosse dia. Os olhos do Senhor alcançam todos os lugares, todas as pessoas ao mesmo tempo. A Bíblia diz que ele tem 7 olhos, como se fosse chama de fogo, como chama de fogo, né? Então o salmista diz, eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada. Por quê, queridos? Porque para Deus a escuridão não é escura e a noite para Deus é tão clara como o dia. Aí ele diz, tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Não faz, Deus não faz diferença entre a luz e a escuridão. Para ele é a mesma coisa. Então a mensagem que eu quero deixar nessa noite é que de Deus ninguém foge. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele sabe, se você estiver passando injustiça, Ele sabe. Se você estiver passando por perseguições, Ele está vendo. Se você está com seu coração abatido, entristecido, os homens podem não ver, podem não poder te ajudar. As pessoas podem não poder fazer nada, mas Deus, Ele está vendo e Ele quer te ajudar nessa noite. Mas eu quero te dizer também que se houver maldade, crueldade, mentira, engano, falsidade no nosso coração, queridos, por isso que Ele diz, guarda o teu coração, Provérbios 4, que é de onde procede as saídas da vida. Tudo que vem, que o homem coloca para fora, no sentido espiritual, é porque já estava lá no coração dele guardado. Entende isso nessa noite? Então Deus diz, tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque ele pode sondar e achar maldade lá. Ele pode sondar e achar mentira, enganos. E não seria bom para você ser sondado por Deus e Deus encontrar o mal arraigado no seu coração. Então nessa noite ele está te dizendo, limpa o teu coração diante de mim. Se houver mágoa, se houver ressentimento, se houver falta de perdão, lança por terra tudo isso em nome de Jesus. Ore a mim e eu te ajudarei. Ore a mim e eu te limparei. Clame a mim e responder-te-ei. Não guarde nada disso no teu coração, porque adoeceria a tua alma, o teu espírito, até mesmo o teu físico. E isso poderia nos levar à morte eterna. Então, nessa noite, Deus está te dizendo, eu sou dos corações. Então, se você tem algo desagradável no teu coração, limpa o teu coração nessa noite. O Espírito Santo está te convidando a deixar Ele limpar o teu coração, porque Ele te sonda e Ele sabe quem você é. Mas também se você não tem, se o seu coração está em paz com Deus, muito mais glorioso será, porque Deus vai sondar o teu coração e ver que você verdadeiramente já entregou o seu coração a Ele e limpou o teu coração de todo mal.
e desapegou de todo sentimento contrário, de tudo que não louva o nome do Senhor. Então que nessa noite vamos louvar o Senhor com os nossos pensamentos, vamos louvar o Senhor com nossas palavras, que da nossa boca seja fonte de bênçãos. Mas começa nos teus pensamentos, transforme-os em bênçãos, deixa o Espírito Santo transformar a tua mente, para que também o teu coração seja transformado, porque quando a tua mente é transformada em Cristo e o teu coração também, o resultado disso vai ser ações guiadas pelo Espírito de Deus, porque quando eu penso como Cristo, tenho a mente de Cristo, automaticamente o meu coração também vai ser de Cristo e as minhas atitudes vão agradar a Deus. Amém? Então não se preocupe, não tenha medo, porque o Senhor, Ele te guia, Ele sabe onde você está, Ele consegue ver você a todo tempo, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E aonde você estiver, o salmista diz que até no Oriente, no Ocidente, se ele voasse para o Oriente, ou se ele vivesse em lugares mais distantes do Ocidente, ainda assim Deus estaria lá para guiá-lo, ainda assim Deus estaria lá para ajudá-lo. Em outras palavras, Deus está em todos os lugares, basta você dar um passo para Ele, clamar a Ele e querer ter intimidade e aliança com Ele, porque Ele fez o homem para isso, para ter uma aliança, intimidade com Ele. E no mais, queridos, não se preocupe, porque o Deus que vê todas as coisas lutará por você, defenderá você, e mesmo nos momentos em que você tiver que lutar, mesmo no momento que você tiver que guerrear, se você estiver com Ele, lembre que um com Deus é um exército. Amém? Porém, um homem sem Deus, ele é nada. Jeremias diz que ele considerava o que ele tinha trapo de imundícias, porque a verdade dele era trapo de imundícias. O homem sem Deus, ele é nada. A verdade dele não vale de nada. Entende, queridos? Mas quando o homem ele conhece Deus e faz uma aliança com Cristo, aí sim, ele está passando a viver uma vida verdadeira, porque agora é Cristo, é a rocha eterna que vai sustentá-lo, que vai guiá-lo no caminho eterno. Então, queridos, o poder da nossa dependência, com frequência, cria raízes em uma baixa autoestima. Não é assim? Então, esses versículos revelam um fato maravilhoso. Todos nós somos criaturas especiais, criaturas de Deus. Somos uma obra maravilhosa das mãos do Senhor. Mais do que isso, Deus está pensando em nós constantemente. Sim, Ele não esquece de nós. Somos tão valiosos para Ele que Ele registrou cada dia da nossa vida em um livro chamado Livro da Vida. Talvez tenham nos dito de uma ou de outra forma que não temos nada de bom, né? Quantas vezes você já deve ter escutado isso? Quem é você? Você não vale nada, você não presta, você isso, você aquilo. Talvez algumas pessoas pensem ou falem, mas eu quero te dizer nessa noite que não é assim que Deus te vê. Porque quando você se aproxima de Deus e faz uma aliança com Cristo, quando Ele olha para você, Ele vê o pacto, o sangue de Jesus. Ele não vê mais você. É por isso que Ele nos aceita, porque quando temos uma aliança com Cristo, Ele não olha para nós, para os nossos pecados. Ele diz que já lançou lá no mar do esquecimento. Ele olha e Ele vê o sacrifício de Cristo por nós. Por isso que Ele nos aceita. Então você é valioso para Deus, sim. Não deixe que o inimigo coloque na tua cabeça que você não vale nada, que você não presta. Para Deus, você vale muito, porque foi o sangue de Jesus que foi derramado pela sua vida, um sangue caríssimo. Não esqueça que Ele deu a vida por você. Então, queridos, começamos a crer nessas mensagens e caímos nas armadilhas às vezes, não é? De pessoas destrutivas, métodos destrutivos para lidar com a dor. Mas quando olhamos para nós mesmos, como Deus olha para nós, boa parte da dor que nos torna dependentes desaparecerá. Então, por isso que Cristo manda a gente transformar nossa mente. Não ficar pensando mais como éramos outrora lá no mundo. Mente depreciativa, que só vê tudo negativo, que vê tudo cinza, preto. Não, eu quero te dizer que Deus é luz. Então, quando temos a mente de Cristo, nossa mente é iluminada pelo Espírito de Deus,
Que Deus em Cristo te ilumine nessa noite, te encha da presença dele, te liberte de todo o mal, que as cadeias venham cair por terra, toda palavra contrária venha cair por terra, que Deus em Cristo, através da pessoa do Espírito Santo, venha limpar nossa mente e nosso coração, que venhamos a pensar como Cristo, que venhamos a enxergar como Cristo. Então peça nessa noite a Ele, que os seus olhos sejam os olhos dele, que sua mente seja a mente de Cristo, que o teu coração seja o dele agora, no lugar do teu. E nessa noite, Cristo tire teu coração de pedra e coloque um de carne no lugar, porque vai ser sensível e dirigido por Ele. É isso que Ele quer fazer conosco. Amém? Eu deixo essa mensagem para você nessa noite. Não se esqueça que Ele te viu lá no ventre da tua mãe, te formou lá, e te viu quando você ainda era informe. Esse é o nosso Deus. Enquanto a sua mãe, seu pai, sua família aguardava você, imaginando como você deveria ser, Cristo já sabia tudo. Você tem um livro da vida, está tudo lá anotado desde o teu nascimento até o dia em que você foi encontrar com Ele. Está tudo anotado, desde o dia que você nasceu, as obras que você fez, está tudo lá, querido. A Bíblia diz que nós vamos prestar contas a Deus, porque temos um livro, nossa vida não é vã. Ele não te deu a vida para ser uma vida vã. Ele te deu uma vida para ser uma vida vivida com Ele. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e que, se for da vontade dEle, amanhã voltaremos com mais uma palavra de meditação. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia, meu Deus. Glórias a Deus. Soberano, nós te agradecemos nessa noite, Pai, por mais um dia vivido em Tua presença. Queremos te glorificar, Pai, porque Tu nos escolheu para nascermos e estarmos nesse mundo. Tu nos formou no ventre das nossas mães, nos deu vida, vida com abundância. Soprou o Teu fôlego de vida em nós, o Teu espírito de vida, que um dia Tu vais requerer. Que nessa noite Tu possa estar tomando cada pessoa que está aqui comigo orando, cada pessoa que vai ouvir essa oração. Toma a vida deles, a casa deles. Que o Teu Espírito venha permear a casa deles, vai transformando a mente na mente de Cristo. Toma os 5 sentidos desse povo, toma os meus também, Senhor. Nos envolva com Teu manto sagrado, nos envolva debaixo das potentes mãos do Teu Espírito Santo. Não nos deixe, Pai, não retira de nós a Tua presença. Eu quero te dizer nessa noite que nós somos carentes, somos necessitados, somos dependentes da Tua presença em nossas vidas. Somos dependentes, Pai, de tudo que Tu tens feito, que Tu ainda vai fazer. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua bondade, pelo Teu perdão, pela Tua purificação, Senhor. Que Tu possa estar transformando vidas nessa noite. Que Tu possa estar salvando através da Tua palavra. Que Tu possas estar curando o abatido, aleluia. Levantando o caído, Pai. Fortalecendo o que está enfraquecido, aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai curando o doente, Senhor, da mente, da alma, do corpo. Se porventura há algo em nós que tem entristecido, desagradado ao Senhor, arranca de nós nessa noite, Pai. Lança lá no abismo, lança no mar do esquecimento, tudo aquilo que não vem do Senhor em nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que através do Teu Espírito Santo haja libertação, haja salvação nessa noite na casa do Teu povo. Como Tu disses,
no passado. Hoje, disse a Zaqueu, há salvação na tua casa, homem. E hoje eu digo, há salvação na casa dessa mulher, há salvação na casa desse homem que me ouve, há salvação na nossa família, através da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré e do seu Espírito Santo de Deus. Meu Senhor da glória, que seja através da tua unção do teu poder, que tu venha alcançar as vidas, aonde não podemos entrar, o Senhor entra, onde não podemos tocar, o Senhor toca. O que não podemos fazer, o Senhor faz. Vai repreendendo nessa noite, Espírito Santo, em nome de Jesus, toda a potestade maligna do inferno, toda a potestade, todo principado, vai lançando no abismo, acorrentado lá para não sair de lá, em um nome de Jesus de Nazaré, em um nome de Jesus de Nazaré, que todo mal perca as forças contra a minha vida, a vida do teu povo que me ouve, nas nossas casas. Vai lançando por terra, Senhor, toda a casta, toda espécie contrárias, seja lá o nome que tiver, seja o teu Espírito Santo curando nessa noite, aleluia, na casa do teu povo. Entra, Senhor, tu estás sendo convidado a entrar em nossos lares, a trabalhar de uma forma especial, tu estás sendo convidado a permanecer, tu não és um visitante em nossas vidas, tu és um morador, habitador em nossas vidas. Habita conosco, Espírito Santo. Habita conosco através da pessoa amada de Jesus Cristo, que nos leva para Deus nessa noite. Já quero agradecer, Senhor, por tu nos ouvires, pelo teu amor, pela tua, aleluia, bondade, misericórdia e perdão mais uma vez, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Já te agradeço por essa noite, mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.